Olá pessoal, você está no canal Professora Tereza Mendes Explica. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre circuito elétrico e corrente elétrica. Esse conteúdo geralmente é utilizado na iniciação à física no 8º ou 9º ano, certo? Depende do material utilizado. Mas a gente vai falar um pouquinho bem básico assim sobre esse conteúdo. Vou começar falando sobre circuito elétrico, mas antes vou lembrar você de não se esquecer de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade. Se você puder, compartilhe os nossos vídeos para que a gente possa continuar produzindo cada vez mais vídeos. Se tiver alguma dúvida ou quiser falar um pouquinho com a gente, pode deixar aí nos comentários, tá bom? Então, falando aí sobre circuito elétrico. Enfim, o que seria um circuito elétrico? O circuito elétrico é uma corrente elétrica quando a gente tem um início e um fim no mesmo ponto, tá? Então, tudo bem, mas o que é então uma corrente elétrica? Uma corrente elétrica é um movimento ordenado desses elétrons. Então, para que ocorra uma corrente elétrica, precisa ter uns elétrons que vão circulando aí de forma ordenadamente, tá? Vou explicar um pouquinho melhor aqui para vocês. Olha lá. Então, eu tenho uma corrente elétrica, aqui essa foto de fundo mostra muito bem. Eu tenho um gerador de energia, certo? E aí esse gerador de energia tá emitindo a energia. Essa energia emitida, ela vai seguir a sequência do fio para chegar aonde tem que chegar, que no caso aqui é a lâmpada, né? E gerando então, transformando essa energia que antes era química em energia luminosa através da eletricidade. Então isso é uma corrente elétrica. A corrente elétrica ela é medida por esta fórmula. O I aqui seria a corrente elétrica em ampere. Esse Q aqui é a carga elétrica que fica na unidade de medida de Coulomb. E o T aqui, o delta T, que é a variação do tempo em segundos, tá? Lembrando que quando a gente fala de corrente elétrica, a gente está falando de algumas grandezas físicas, tá? Que tem que tomar cuidado para não confundir. A gente tem aí a potência, que seria então a força que aquele determinado equipamento precisa para poder fazer, né, o seu funcionamento. A gente tem a tensão. A tensão seria então essa corrente elétrica, a capacidade que esses elétrons têm de fluir, tá? E a resistência, aqui no caso a potência é o watt, né? A tensão é em volt, tá? E a resistência em ohm, ok? Bom, sendo assim, falando de corrente elétrica, vou terminar de falar dela quando a gente fala dos tipos de corrente elétrica. A gente tem uma corrente elétrica que a gente chama de corrente elétrica contínua, tá? Que seria o AC, tá? Essa corrente contínua significa que os elétrons eles vão seguir apenas um sentido. Isso ocorre nas pilhas, por exemplo. Tá? E eu tenho a corrente que a gente chama de corrente alternada. Essa corrente alternada é uma corrente um pouco mais forte, tá? Então, aonde os elétrons eles invertem o fluxo da direção. Então, a hora eles estão indo para um lado e de repente eles podem ir para o outro lado. Por isso se chama alternada. Bom, tendo essa introdução de corrente elétrica, a gente pode falar então de circuito elétrico. Vou começar falando da composição do circuito elétrico. Como que esse circuito elétrico ele é composto, tá? Como vocês podem ver aqui na imagem, esse circuito elétrico, ele precisa de uma fonte, tá? Uma fonte, por exemplo, uma pilha, uma bateria, até mesmo a tomada em si. Vamos lá, ele precisa de uma fonte de energia. Tá? Então, essa fonte ela vai fornecer a energia. Essa energia ela vai ser conduzida pelo fio. Esse fio é o que a gente chama de condutor.
Então, o condutor é aquele que vai conduzir, ele vai transportar essa energia, tá? E a carga é o aparelho que está recebendo essa energia, tá? Então, ele vai ser responsável pela transformação da energia. No caso da lâmpada, por exemplo, ela transforma, né, a energia elétrica que vem do fio em energia luminosa e também em energia térmica, porque a lâmpada, na maioria das vezes, ela esquenta um pouquinho, tá? Então, essa é a introdução do circuito elétrico, ou seja, a composição dele, tá? Aí nós temos os tipos de circuito elétrico, tá? Quais são esses tipos, então? Nós temos aí o tipo em série, o tipo paralelo e o tipo misto, que é uma junção dos dois. Então, eu vou explicar cada um, tá? Vamos começar falando do em série. O em série significa o quê? Eu tenho aqui uma bateria, tá? E aí eu tenho aqui os elétrons fluindo. Tá? Esses elétrons, eles vão fluir, e a lâmpada que a gente tem aqui, que é a carga que vai receber essa energia, tá? Para poder transformar, ela está em sequência. Tá vendo aqui, ó? Tá em sequência. Então, é uma do ladinho da outra. Então, uma recebe a mesma energia do mesmo fluxo que vem da bateria, tá? Então, ela vai receber sempre a mesma energia, mesma quantidade de energia, porque o fluxo passa por ali, tá? Por que eu tô frisando bastante isso? Para você entender que o paralelo, ele é diferente, tá? O paralelo, ele vai ter uma divisão desse fluxo. Então, o fluxo, ele tá saindo aqui, mas ele vai entrar aqui, ele vai entrar aqui e ele vai entrar aqui. Então, esse fluxo, ele acaba se dividindo na hora da condução. Então, por isso que se chama paralelo, tá? E o misto é a junção dos dois. Então, eu tenho aqui, ó, em cima eu tenho o em série e aqui embaixo eu tenho paralelo. Porque em série ele está no mesmo fio, ó, na mesma sequência. E o paralelo, ele está em sequência diferente. Então, por isso que é chamado de misto. Ok? É bem importante essa parte dos tipos de circuito elétrico, que aí com isso você consegue identificar na hora de um desenho, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje, falando sobre circuito elétrico e corrente elétrica. Vou mostrar para vocês aí o mapa, que tem os mesmos conteúdos que nós colocamos aí na nossa aula de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!